Olá, meus queridos, seja muito bem-vindo. Vamos falar sobre célula. Você já se perguntou como funciona uma igreja em célula? De onde surgiu este padrão? Onde eu encontro este nome da Bíblia? Será que de fato esse padrão é de Deus? Bom, vamos ver tudo isso no vídeo de hoje. Bem, foram perguntas como essa que eu fiz no começo da minha caminhada cristã. Então eu pesquisei e abri o meu coração para os ensinamentos. Também busquei revelação na palavra de Deus e hoje estou aqui para ajudar vocês a entender a estrutura de uma célula. Se você abrir o seu coração para o que vou falar no vídeo, com o desejo de aprender mais do Senhor, hoje a sua visão vai mudar. A grande maioria das pessoas criticam essa estrutura. Outras vão até contra este padrão, dizendo que não é de Deus. Muitos pastores e líderes acabam se frustrando ao tentar implementar células em um ministério. Porém, eles não estudam nada a respeito do assunto e por isso não têm um bom desempenho e acabam criticando a estrutura da célula. Mas calma, isso não vai acontecer com você. Agora você vai aprender coisas que muitos deles não sabiam, e assim pode fazer isso do jeito certo. A primeira coisa que você precisa ter em mente para começar a estudar o padrão de uma igreja em célula é que ela tem uma visão. Muitas pessoas acabam confundindo a visão de um modelo celular com a estrutura celular. Grande maioria dos estudos e artigos divulgados na internet e em sites por aí falam muito sobre a visão de um modelo celular e acabam não falando sobre a estrutura celular. Sim, os nomes parecem semelhantes, mas tem uma grande diferença entre uma coisa e outra. Vou explicar. Quando falamos de um modelo celular, estamos falando de um padrão estabelecido para evangelismo. Para ser mais claro, falamos da forma em que você vai evangelizar de acordo com a estrutura celular. Ou seja, se vai ser com encontros, evangelismo na rua, trabalhos sociais, discipulado 1 a 1, assim por diante. Isso é um modelo celular. Agora, a estrutura celular é única, com base no mesmo princípio, independente da visão celular. Agora que já deu para entender melhor, vamos para os passos para você aprender a estrutura celular. Passo número 1. Onde está o modelo da igrejas em célula na Bíblia? Galera, a grande maioria das pessoas que vão encontrar este padrão de igrejas em células vão falar não existe palavras de células na Bíblia e usar isso como argumento. Bom, de fato, se você for buscar apenas a palavra célula na Bíblia, você não vai encontrar. A palavra célula é uma simbologia para representar os ensinamentos de Paulo, passado para a sua igreja. Temos diversas citações na Bíblia onde Paulo afirma que nós somos o corpo de Cristo e onde ele é o cabeça. Depois, quando tiver um tempo, procurem lá. Tá, nós sabemos que somos a igreja do Senhor, onde ele é a cabeça, mas onde entra as células nisso? O significado comum da palavra célula é a menor unidade estrutural e funcional básica do ser vivo. Ou seja, a célula cristã é uma pequena parte de um corpo vivo. Através da junção de muitas células, o corpo é construído por completo. Por isso o nome célula. Você vai entender melhor mais para frente. O que é uma célula e como é constituída uma igreja em célula. Agora vamos para o segundo passo. Como é o padrão estabelecido para o ministério? Este padrão é um modelo universal. Em outras palavras, é apenas uma referência para o ministério quando falamos de números de pessoas. Antes de falarmos disso, vamos ver se você sabe bem a diferença entre o ministério e a igreja local. Quando falamos de um ministério, falamos em um termo global que é a junção de todos os prédios locais. Os prédios locais são os lugares onde os irmãos se reúnem para cultuar todos juntos durante a semana.
muitos chamam de igreja. Porém, de acordo com os ensinamentos de Paulo, dado por Cristo, nós somos a igreja do Senhor. Resumindo, o ministério é o conjunto de prédios locais onde nos reunimos para cultuar. O modelo de estrutura de um padrão de igreja em célula nós iremos encontrar primeiramente lá em Êxodo capítulo 18, versículo 13 até o 23, onde relata a rotina de Moisés em relação ao seu povo durante o dia, julgando e resolvendo os problemas que eles tinham diante da congregação dele, o povo que eles estavam conduzindo. Nessa passagem, fala que Jetro, o sogro de Moisés, viu toda aquela situação que ele passava diariamente e aconselhou Moisés dizendo que não seria bom que apenas julgasse o povo, pois um dia, como todo o povo, iria falecer. Ele aconselhou para que Moisés levantasse homens capacitados, temente a Deus, como auxiliador dele, onde ele iria determinar essa liderança da seguinte maneira: líderes de 1000, líderes de 100, líderes de 50 e líderes de 10. A igreja em célula é constituída conforme essa estrutura. Como eu disse no começo, este padrão é um modelo universal. Em outras palavras, você pode usar como exemplo. Porém, não é um padrão que é determinado em todas as igrejas em célula. Para os dias de hoje, essa estrutura seria assim: líderes de 1000, que seria pastor-presidente; líderes de 100, o pastor da igreja local; líderes de 50, o discipulador; líderes de 10, o líder da célula. Lógico que existem ministérios que têm um número muito maior que esse, onde o padrão seria diferente. Existe ministério com mais de 30 mil membros. Nesse caso, a estrutura seria um pouco diferente. A estrutura vai depender do número total de membros do ministério, mas sempre com base no mesmo princípio: célula, supervisor de célula e pastor local. Passo número 3. Qual é o objetivo do padrão celular? Bom, a multiplicação da igreja em célula. Em outro ponto que muitas pessoas vão encontrar a igreja em célula é exatamente este ponto: o objetivo de uma célula, que é a multiplicação. Mesmo sabendo que a estrutura de uma célula está totalmente voltada ao evangelismo, a célula por si só não tem como objetivo principal o evangelismo. É lógico que vamos compartilhar a palavra e assim por diante. Porém, a célula não é um grupo de estudo e nem um lugar de pregação. A célula tem como objetivo principal a multiplicação, alcançar vidas, gerar vínculo e relacionamento entre os membros, através do compartilhamento da palavra e os testemunhos que ocorrem durante a semana. Uma igreja em célula vai muito mais além de modelos tradicionais visto hoje em dia. Um líder de célula tem como o dever principal cuidar da vida que Deus confiou nas mãos dele, suprindo ela em todas as áreas da vida. A visão de uma igreja em célula vai totalmente ao contrário do que a maioria das pessoas pensam que é o correto. Onde elas pensam que a pessoa precisa ir para a igreja. Na visão da igreja em célula, não é as pessoas que vão até a igreja, mas sim a igreja vai até as pessoas, onde é formada através da comunhão um vínculo entre os membros. Literalmente, somos pescadores de homens. Passo número 4. Como é planejado uma reunião de célula? A reunião de uma igreja em célula geralmente tem como padrões ser nas casas, mas isso não é uma regra. Você pode fazer uma célula em qualquer lugar, na rua, uma praça, no seu trabalho, na sua escola ou em qualquer lugar. O mais apropriado é adotado pelas igrejas em célula são nas casas, por ser um lugar mais aconchegante, um ambiente mais familiar. Numa reunião de célula, elas é dividida em pequenas atividades de geralmente 10 a 15 minutos, a cada um, onde o tempo total de uma reunião de célula não pode passar de 1 hora. Vamos falar de novo. Isso não é uma lei, onde toda a célula precisa ter no máximo 1 hora.
Eu só sugiro que ela tenha mais ou menos 1 hora para não ficar uma coisa cansativa para quem estiver na célula. Como a célula tem como objetivo a multiplicação, é essencial que cada semana venha pelo menos um visitante para que o objetivo da célula seja alcançado. Uma reunião pode ser dividida da seguinte função: quebra-gelo, louvor, palavra de oferta, palavra compartilhada e comunhão. Vamos aprender agora de uma forma mais resumida para o vídeo não ficar muito cansativo. A dinâmica ou quebra-gelo tem exatamente a função de abrir o caminho inicial, descontrair os participantes da célula e quebrar aquele gelo, dando assim o início da reunião. O louvor é algo fundamental que também serve como uma forma de quebrar o gelo. Porém, a principal função do louvor é o quebrantamento da alma. Talvez as pessoas chegou ali na reunião acabada, com alguma mágoa, e inicialmente o louvor pode trazer este alívio na vida da pessoa. O louvor tem um papel fundamental de preparar a pessoa para ouvir a mensagem que irá ser compartilhada. Abrir o coração dela para que a verdade venha ao coração do membro e cumpra com o resultado que foi estabelecido por Deus. A palavra de oferta, algumas igrejas em células adotam essa prática e outras não, porém recomendamos que você faça, pois a oferta para o Senhor é um dos princípios do reino pessoal. Tudo que estamos apresentando no vídeo não é uma regra, não é apenas uma sugestão. O padrão a ser estabelecido para o ministério é decidido pelos presbitérios da igreja. Se você for um líder de célula e não tem a prática de aplicar a palavra de oferta por conta do padrão estabelecido sobre o seu ministério, está tudo bem. A palavra compartilhada. Chamamos assim o momento em que o líder vai compartilhar com a célula a mensagem que foi transmitida no último culto, que geralmente ocorre no domingo à noite. A grande maioria das igrejas em célula compartilham a mensagem que foi transmitida no domingo. Sempre o líder de célula caminha junto com o ensinamento que foi passado pelo ministério. O líder da célula precisa ter clareza sobre a direção entre compartilhar e pregar. Eu já errei neste ponto, pois quanto mais compartilhamos do Senhor, mais aquilo gera vida dentro de nós e nós mais queremos falar a respeito sobre o assunto. Porém, no ambiente celular, você não pode pregar, e sim compartilhar. Pregar é você apenas falar e não abrir espaço para as pessoas compartilharem a ideia a respeito deste assunto. Compartilhar é você falar apenas o resumo. Vamos supor que uma palavra tem um tempo médio de 1h30. Você vai resumir em 20 minutos essa mensagem. Vai apenas compartilhar o versículo ou o texto base da mensagem e vai perguntar para os membros ali presentes da célula o que eles acham sobre o assunto. Comunhão. Essa parte muitas pessoas acham desnecessária, porém é um padrão bíblico estabelecido por Deus em sua palavra. A comunhão é a parte final da reunião da célula, onde compartilhamos um lanche e nada de arroz e feijão. Geralmente algo mais social do tipo um cafezinho com bolacha, um suco com misto quente, algo bem simples. Passo 5. O segredo para edificar um líder de igrejas em célula. O primeiro segredo é: traga clareza sobre o reino de Deus e sobre a sua graça. O segundo segredo é: propósito como discípulo do Senhor é ide. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O terceiro segredo é chamado ministerial. O terceiro segredo da igreja em célula. Após as pessoas entenderem o porquê ela vive e o porquê ela foi vocacionado a fazer como sacerdote do Senhor, uma igreja em célula vai trazer a clareza sobre o chamado ministerial que vemos lá no texto de Efésios 4, versículo 11. O quarto segredo é ativação dos dons ministerial. O segredo para alcançar
vidas e manifestar o sobrenatural de Deus é através do dom no Espírito. Em um ministério missionário, por exemplo, os dons do Espírito são constantemente manifestados. Então, após a pessoa ter clareza sobre o chamado ministerial, a igreja em célula vai trazer clareza e levar a vida da pessoa a buscar no Senhor os dons do Espírito. O quinto segredo é o fruto do Espírito. Passo número 6, o ciclo de vida de uma célula. Já estamos chegando no final. A igreja em célula, ela tem uma divisão de 4 etapas no seu processo de evangelismo, que seria a comunhão, edificação, evangelismo e a multiplicação. Me falem aí nos comentários se vocês querem um vídeo explicando melhor essas 4 etapas do processo de evangelismo. Bom, galera, esses foram os 6 passos para vocês entenderem a estrutura de uma igreja em célula. Espero ter ajudado vocês. Se tiverem alguma dúvida, já deixem aqui no comentário. Não esqueça do like e já se inscrevam se vocês gostam desse tipo de conteúdo, para não perder nada e ficar por dentro de todos os conteúdos. Fiquem com Deus e tchau!